aí da chamada estratégica de mobilidade elétrica. Bom, vamos ser pontuais, tá? Nossa ideia é fazer uma apresentação seguindo a ordem que nós estamos aí, já agradecendo a possibilidade de contar com o André Clark, né, que é o General Manager da Siemens Energy, essa nova empresa aí que esse grupo milenar criou a nível mundial, focado em energia, tá? Também do Francisco Scroffa, que é Country Manager desse grande grupo italiano, nessa subsidiária da Enel X, que trata das questões de inovação, tá? Um prazer tê-lo aqui, tá, conosco, e, obviamente, a presença ultra importante de um representante do Ministério de Minas e Energia, que é diretor do Departamento de Desenvolvimento Energético. Vai ser nesta ordem de apresentação que nós vamos desenvolver aqui a nossa atividade. Essa atividade faz parte dos projetos de P&D de mobilidade elétrica que o GESEL coordena ou participa, na qual estão envolvidos em formato de rede de inovação as principais indústrias automobilísticas do Brasil, a Volks, a Audi, a Porsche, notadamente o Grupo Siemens, né, como um dos elementos que vai nos ajudar a montar a rede de postos de carregamento, tá? Esses projetos são financiados no âmbito do programa de P&D pela EDP, pela CPFL, pela Light e pela Neoenergia, tá? São projetos de longo prazo que passaram por um critério de avaliação muito consistente por parte da ANEEL, numa chamada estratégica inovadora, criando esse conceito de rede de inovação do setor elétrico, que, na nossa avaliação, é um novo formato de desenvolvimento. Tá? Nesse contexto desses projetos que o GESEL está desenvolvendo, eu gostaria de apresentar aqui para vocês, rapidamente, tá? Não sei se já está funcionando, este nosso informativo aqui, que esse aqui é um informativo diário, tá? É um informativo diário que a equipe de pesquisadores júnior do GESEL desenvolve. Então, ontem saiu o número 5.119, nós há 20 anos que publicamos esse informativo de acompanhamento conjuntural, não de análise conjuntural, mas de acompanhamento conjuntural, onde tem uma seção de mobilidade elétrica, né, e cada matéria dessa é um resumo bem sintético de algo que foi publicado dentro do conjunto de sites e de periódicos e de instituições que o Brasil, que a nossa equipe pesquisa diariamente, tá? Obviamente, quem tiver interesse, é um informativo gratuito, distribuído no formato tanto pelo e-mail, também agora por WhatsApp. Basta entrar no site do GESEL, se cadastra, é gratuito e realmente tem uma consistência e um conteúdo de análise conjuntural muito importante, tá? E nós, recentemente, até por conta desse nosso projeto de pesquisa, nós lançamos também um informativo específico de mobilidade elétrica, que ele é semanal, tá? Aqui nós divulgando aqui o nosso webinar de hoje, né? E ele traz um conjunto também de informações que são coletadas pelos nossos pesquisadores aqui, né? No caso aqui, a pesquisadora que é responsável é a Lara, que está aqui presente. Vocês podem observar que é uma sistemática bem interessante de informações de conjuntura muito pontuais que ajudam a dar uma visão geral sobre especificamente aqui no caso de mobilidade elétrica. A gente tem outros informativos setoriais, acabamos de lançar o de hidrogênio,
tem de usinas reversíveis, tem de tecnologias exponenciais, né? E esse acompanhamento conjuntural é muito importante para a gente ter subsídios e elementos para entender a dinâmica que esses temas estão tendo a nível mundial, né? Vocês podem ver aqui que só sobre a indústria automobilística a gente coletou 16 matérias, né? E cada matéria dessa é, como eu falei, assim, algo bem sintético. Aqui, no caso, a EDP quer se posicionar como líder de mobilidade elétrica no Brasil, inclusive falando aqui dessa pesquisa que a gente está coordenando lá para a EDP, do lançamento do primeiro posto de ultra rápido no Brasil, que vai ser agora no dia 14. E esse projeto envolve a Audi, a Porsche, o grupo Volkswagen e com destaque a Siemens aqui, ok? Bom, feita essa apresentação, indicando que no nosso site a gente tem uma quantidade de informação muito grande sobre esse tema e outros temas, e eu, de imediato, então, eu passaria aqui a palavra ao André Clark, reiterando o nosso agradecimento de poder contar com a sua pessoa, que tem uma agenda ultra carregada aí. Ok, André? Obrigado, professor Nivaldi. Obrigado a todos que estão participando, meus colegas de trabalho, painelistas e todos que trabalham duríssimo para um setor elétrico e energético pujante no Brasil. Acho que o momento é certamente de celebração. O setor elétrico brasileiro mostrou o tamanho da sua maturidade durante o Covid, servindo a população brasileira. Mais do que isso, a gente se reserva o privilégio de poder, juntos, planejar o futuro. O GESEL certamente é um dos melhores think tanks do mundo em energia, na nossa perspectiva, e o Brasil um dos melhores geografias do mundo para esse desenvolvimento. O Brasil é bom em energia porque tem regulação boa, tem boas empresas ao redor e tem os think tanks, os professores e a academia que ajudam no policy making. Parabéns, novamente, a todos os participantes. É um privilégio ser parte desse grupo. A gente é absolutamente fã do trabalho de vocês. A questão de hoje é, obviamente, mobilidade elétrica e também, no Brasil, enormes oportunidades à frente. Na nossa visão, mobilidade elétrica no Brasil tem muito a ver com mobilidade urbana, na primeira visão, primeira onda, seguido de logísticas dedicadas, aquele tipo de logística do mundo de celulose, de mineração, dos grupos industriais tão importantes no Brasil, todos eles buscando a descarbonização. Vamos viver uma revolução no transporte de logística dedicada elétrica. E, finalmente, obviamente, o carro elétrico. Não sei quem já experimentou o carro elétrico, um produto superior, singular. Recentemente, em parceria com a Audi, o professor Nivaldi comentou, nós trocamos os carros elétricos pelo novo e-tron da Audi. Um carro espetacular, full electric e com grande conforto e, obviamente, performance de energia. São grandes tendências, acho inexorável. Ainda nessa questão do carro, é muito importante lembrar que a própria cadeia de manufatura global do automóvel irá se transformar, irá ficar muito mais parecida com a manufatura de eletrônicos como o celular. A cadeia de valor vai mudar drasticamente. E o Brasil vai ter que mudar junto, porque não é grande o suficiente para manter um perfil de manufatura e supply chain exclusivo para si próprio. É uma mudança gigante que ocorre no mundo inteiro, com grandes reflexos para nós na economia e grandes oportunidades para o Brasil. A mobilidade elétrica virá e virá de forma muito mais acelerada. Pós-Covid, o que nós temos visto são nossos clientes, os maiores clientes,
empurrando muito rapidamente para grandes projetos de eletrificação e a substituição de diesel. Eu acredito que no Brasil, a grande impulso na mobilidade elétrica será na substituição do diesel, com vastos benefícios para todos. Poluição, sonoro, descarbonização e assim por diante. Nas cidades, no campo, na indústria, em todas as áreas de mobilidade. Nos surpreende, tem vindo mais rápido do que a gente esperava. E acredito que o setor elétrico tem que se preparar para esta nova realidade. Mudam as cadeias de valor, mudam os modelos de negócio. Nas cidades, Brasil, terceira maior democracia urbana do planeta, muito ocorre nas cidades. O cidadão quer mais serviço, quer mobilidade, não necessariamente quer ter um carro. Nessa questão, a mobilidade elétrica pode e deve crescer. Mais do que isso, a conectividade. Com as escolhas brasileiras na direção do 5G, abre-se um enorme espaço da conectividade. 5G não é sobre o celular. 5G é sobre as coisas. É sobre os carros falando com a rua, com o poste, com o indivíduo, com o transporte urbano, com a bicicleta, a integração de tudo isso. É uma revolução que vem por aí, e a revolução digital. A digitalização dos nossos processos vem junto com a eletrificação, e o carro também será eletrificado nesta direção. Por fim, a mudança da cadeia de valor. Os veículos elétricos têm 20% das partes e peças de um carro, ou de um caminhão, ou de um ônibus a combustão. A cadeia de valor se desloca em direção ao design, à inteligência, à eletrônica, ao design inteligente com a relação com a infraestrutura e assim por diante. Mudam os empregos, mudam onde se faz dinheiro, muda completamente o jogo de uma indústria milenar. A fronteira é gigante e afeta todos nós. Não é difícil imaginar que nós, da comunidade do setor elétrico, distribuidoras, transmissoras, geradores, rapidamente seremos asset owners de mobilidade elétrica. Não há por que não imaginar a transmissora, a distribuidora de energia sendo dona do ônibus elétrico e operando mais um serviço para a população. Isso muda completamente os contratos de concessão de serviço de transporte urbano. Em vez de contratos de 5 anos, em que o ativo ônibus é algo, parte da renda do concessionário, esses contratos podem ir na direção de infraestruturas de longo prazo, como o metrô. As linhas de ônibus podem ser concessionadas a mais prazo, 20 anos ou algo assim, e os equipamentos elétricos duram mais, menos manutenção, e é sobre a regulação de energia. Pode-se pensar, inclusive, porque como estamos controlando a energia no ônibus elétrico, quase que a tarifa, a cobrança dentro do ônibus se torna desnecessária. É só medir quantos elétrons entram naquele ônibus para transportar quanto de quilos de pessoas. São fronteiras muito importantes e que vão pressionar todas as áreas da relação da infraestrutura e da relação público-privada. Essa conversa, portanto, professor Nivaldi, é essencial para a nossa visão de futuro, essencial para escolhermos para onde nós vamos. O Brasil é uma potência da energia verde, singular, não tem para ninguém. E a gente pode mostrar como agenda verde, promissora e de crescimento muito importante, com vasta entrega de serviços à população e endereçamento ao interesse público. Professor, parabéns, muitíssimo obrigado pela oportunidade. Poxa, André, muito obrigado. Eu acho que a sua exposição nos coloca quase indicando aí que o setor de mobilidade vai impactar tanto a indústria automobilística quanto o setor elétrico, algo assim, quase que como um tsunami, né? O seu depoimento sobre a questão da conectividade
a importância de ter uma adoção de um 5G mais aberto, que vai permitir a integração, a digitalização, a internet das coisas, né? E especificamente com relação à indústria automobilística, esse dado que você nos apresenta aí com a experiência que a Siemens tem a nível mundial, de que os veículos elétricos necessitam somente de 20% de peças em relação aos veículos a combustão. Isso efetivamente vai provocar uma mudança na indústria automobilística, né, de grande magnitude, né? A indústria de autopeças, imagina o impacto que isso vai ter, mudança de cadeia de valor, abertura, criação de novos negócios, né? E especificamente a sua análise sobre o setor de energia elétrica, eu acho que é muito importante essa visão que a Siemens tem, com base na experiência internacional, do impacto que isso vai ter sobre as concessões de transporte urbano, essa abertura de novos negócios para as distribuidoras. O nosso grupo concorda plenamente com a sua visão de que as concessões de distribuição do setor elétrico podem ter, e na nossa avaliação devem ter, um papel muito importante, até por conta delas operarem em monopólio natural, né, e terem conhecimento da estrutura de consumo de energia elétrica, né, nesse espaço. Então, queria agradecer muito precisa, como sempre, a sua colocação, indicando que nós estamos gravando esse evento, né, e que amanhã vocês estarão recebendo e-mail já aonde está o link da gravação e outras informações aqui sobre o nosso evento. Queria destacar aqui a presença do Antônio Machado, aqui, uma figura ilustre do setor elétrico, né, um conhecimento que ele teve à frente da CCE. Também aqui o ex-ministro de Energia da Bolívia, com quem nós temos uma relação muito afetiva em função do trabalho que nós buscamos a nível da integração elétrica Brasil-Bolívia, o doutor Rafael Alarcon, tá? E, especificamente aqui, a presença do professor Jano e especialmente da professora Renata Larroveni, que é pesquisadora aqui do GESEL. Isto posto, eu passo agora a palavra para o Country Manager da Enel X, né? A Enel é a empresa National Champion da Itália. Eu, como tenho uma filha que mora na Itália, eu vou com muita frequência à Itália e me deparo lá com os serviços que a Enel desenvolve lá e ao estudar também todo esse esforço pioneiro que a Enel fez a nível de redes inteligentes, né? Foi a primeira grande distribuidora que adotou uma ação uma visão estratégica, né, de novos negócios, assumindo os riscos e, obviamente, ganhando em cima dessa visão que eles tiveram. Então, eu passo agora aqui a palavra ao Francisco Scroff, agradecendo, obviamente, a possibilidade de ter aqui você no nosso evento. Francisco, por favor. Obrigado, Nivaldi. Quanto tempo tenho? 10 minutos? 7, mais ou menos? Não, pode falar uns 15 minutos, já que o André teve uma precisão aí de alemão, então o italiano pode alargar um pouco mais, né? Estou gostando muito da conversa, porque já vários dos temas que colocou o André são complementários à estratégia que a gente tem e a visão que a gente tem do ecossistema elétrico e de mobilidade elétrica. Mas antes vou falar um pouco do Grupo Enel. Como vocês sabem, o grupo é um grupo internacional, como você bem colocou lá. Hoje, o Grupo Enel é o grupo maior do mundo em temas de distribuição. Temos mais de 70 milhões de clientes no mundo. É o grupo privado mais grande em energia renovável, sim? E também tem uma ampla presença global. No Brasil, eu acho, um dos países estratégicos do grupo e a leva de crescimento maior nos próximos anos. No Brasil, temos presença em distribuição em 4 cidades, em Goiás, em Fortaleza,
no Rio e São Paulo, como vocês sabem, temos quase 18 milhões de clientes. E temos uma atuação muito, muito relevante em geração de energia renovável também e transmissão. E como você bem colocou, eu estou chegando no Brasil, como vocês sabem, podem ver, tenho um portunhol ruim, mas vai melhorar, prometo que vai melhorar. Eu cheguei no Brasil para liderar a Enel X. E o que é a Enel X? A Enel X é a companhia de inovação do grupo. O que está acontecendo? Como o André colocou lá, e como vocês já sabem, o ecossistema de energia está mudando, sim? Temos macro tendências como a urbanização, onde cada vez mais pessoas morarão em cidades, acho até 50% nos próximos 20 anos. E no Brasil é ainda mais forte essa tendência. Temos a eletrificação, cada vez encontramos novos usos de eletricidade e fazemos mudança para a eletricidade. E temos a digitalização também. Como muda o ecossistema todo, precisamos de ferramentas digitais para que esse diálogo entre o consumidor e a rede seja cada vez mais fluido. Mas o que mudou mais foi o cliente, né? O cliente já não é mais um sujeito passivo na ponta de linha. Hoje, o cliente está no centro. Está no centro, pelo menos na estratégia da Enel e da Enel X. Então, avaliando as macro tendências, avaliando que as cidades não podem ser sustentáveis do jeito que são hoje, que precisam de infraestruturas inteligentes, que precisamos encontrar novos usos de energia, que precisamos de infraestruturas conectadas. Por isso que foi criada a Enel X. A Enel X tem 3 pilares de atuação. O primeiro é desenvolver infraestruturas inteligentes e conectadas para as cidades. Fazemos de três maneiras, e por isso é importante colocar hoje. A primeira é projetos de iluminação pública inteligente. A segunda é projetos de transporte público elétrico. E temos, depois vou falar um pouco mais na frente, mas temos hoje a maior frota de transporte público elétrico no mundo, fora da China, em Santiago. Acho que vocês conhecem o projeto. E depois, a terceira é fibra óptica. E como você pode ver, tudo isso dialoga entre si. A conectividade, a sustentabilidade, a inteligência artificial, todos esses elementos, esses ativos que a gente coloca, dialogam entre si. O segundo pilar é criar soluções que ajudem os clientes a usar a energia de maneira mais inteligente e mais eficiente. E também que sejam participantes do ecossistema, né? Então, por exemplo, a infraestrutura elétrica, aí temos parcerias com a Siemens, por exemplo, soluções de geração distribuída. E o último pilar, o primeiro era cidades inteligentes, o segundo, soluções de eficiência energética. O terceiro pilar, que eu acho bem relevante na frente, é como criamos modelos de negócio onde o cliente participa do mercado da energia. Um bom exemplo é a mobilidade elétrica, as tecnologias Vehicle to Grid, onde a gente avalia os carros como uma grande bateria agregada, todos os carros conectados à rede. E dependendo das sinais de preço, de sobrecarga da rede, as plataformas da Enel X conseguem balancear a carga entre os carros conectados à rede e a rede. Estamos trazendo essa tecnologia para o Brasil também. Então, como vocês podem ver, esse esses são os pilares da estratégia da Enel X. Falando de mobilidade elétrica, a gente tem muitas variáveis de atuação, né? Mas se falamos primeiro de transporte público elétrico, como falei, a gente está trazendo para o Brasil toda a experiência que tivemos no Chile, onde hoje temos mais de 500 ônibus em funcionamento, e onde eu falo errado quando falo de ônibus. Na verdade, temos que falar de ecossistema de transporte público, porque os projetos, para que tenham sucesso, têm muitas peças que têm que funcionar de maneira coordenada e eficiente. Por exemplo, obviamente, o bus. Por exemplo, ter uma plataforma de carregamento inteligente que consiga balancear a carga de todos os buses. Por exemplo, fazer uma infraestrutura elétrica
eficiente também. Por exemplo, ter fornecimento de energia limpa para o projeto, porque não dá se você tem todo um projeto de transporte público que você alimente esse projeto da rede, da matriz energética existente, né? E também que seja um projeto conectado com a cidade. Então, por exemplo, no Chile, o que fizemos é mudamos todas as paradas de ônibus, colocando, fazendo que sejam paradas inteligentes, colocando internet, colocando câmera de segurança, colocando sinalização inteligente. E na verdade, mudou de uma maneira muito importante, não somente a qualidade de vida, mas também a avaliação dos cidadãos ao serviço que eles tinham. Eles têm um sistema para avaliar a performance e a qualidade do serviço entre 0 e 7. Antes do transporte público, eles avaliavam mais ou menos em 3,5 a qualidade do transporte público em Santiago. Nos corredores elétricos exclusivos, eles estão em cima de 6, com um máximo de 7. Então, o cidadão também aprecia muito a qualidade do transporte, a modernização, obviamente que é um transporte limpo e sem ruído, como colocou também o André. Para o Brasil, temos muitos projetos que estamos desenvolvendo. Eu acho que antes do fim de ano vamos a poder anunciar os primeiros. Eu acho que o Brasil está chamado a ser protagonista em Latinoamérica em transporte público, sem dúvidas, por o volume, por a matriz energética que o Brasil tem, e também por a vontade de mudança que tem os diferentes players no país. Então, eu acho que é muito prometedor. Sí, por último, falando de mobilidade elétrica, já na parte de carros elétricos, também gostei, André, o que você colocou, não? De como está mudando o cliente, né? A gente acha que a mobilidade elétrica, o carro elétrico vai ter 4 variáveis. Primeiro, vai ser conectado. Segundo, vai ser elétrico. Terceiro, vai ser compartilhado. E mais na frente, vai ser autônomo. Então, concordo 100% que os futuros clientes pode ser que não desejem ter um carro da propriedade, mas quer ter um serviço de mobilidade e até um serviço de mobilidade conectado e consistente não somente com um carro individual, mas também com serviço de transporte público, avião, etc. Isso é o que a gente vê na frente. Consegue me ouvir? Sim, né? Sim. Quebrou por um segundo. Ok. Então, o que estamos fazendo no Brasil? A gente, o que está desenvolvendo é uma plataforma de recarga, seja pública ou privada. No rádio de atuação privado, o que estamos fazendo é damos soluções para os principais fabricantes de carro elétrico. Como é público conhecimento, temos uma parceria muito boa com a Volvo, onde damos toda a solução de recarga para os clientes dele. E, na verdade, o objetivo é tirar a complexidade. Se você compra um carro elétrico, que é uma coisa nova para você, você não tem que avaliar onde conectar o carregador, avaliar se o sistema elétrico da casa de você pode funcionar ou não. O que conseguimos é dar uma solução chave em mão para quando o carro chega à casa de você, você já tem toda a infraestrutura lista, pronta para que você possa desfrutar do carro elétrico. Temos parcerias com a Mercedes-Benz também, com a Nissan em toda a Latinoamérica. Então, o que estamos fazendo é tirar essa complexidade do cliente final e dar uma solução completa. Mas isso seria, e com isso eu quero terminar hoje, isso seria uma solução de uma visão um pouco curta. O que a gente, na verdade, está tentando de fazer, e aqui integramos as plataformas de carregamento públicas, ou seja, como você consegue interconectar cidades, é como fazemos um ecossistema elétrico, onde todos os players são parte do sistema, os fabricantes, as plataformas de recarga inteligente como a NX, os diferentes parceiros como a Siemens, diferentes lugares e praças e prédios de oportunidade, como pode ser um mall, ou pode ser na rua, e como tudo isso é uma solução para que o cliente consiga se desplaçar e ter uma solução integral na mobilidade elétrica. Essa é a missão principal da gente, não é somente
uma solução de curto prazo de vender X carregadores ou uma plataforma e criar esse ecossistema. Porque hoje, eu acho que todos vão concordar comigo, o potencial do Brasil é muito importante, mas ainda é potencial. Então, todos juntos, os diferentes players, acho que temos que trabalhar juntos para expandir a penetração de mobilidade elétrica no setor de carros elétricos. Sim? E é isso, Nivaldi. Poxa, Francisco, muito obrigado. Você agrega aí um conhecimento sobre a mobilidade elétrica, muito na linha do que o André Clark colocou, né, que você enfatizou muito a importância desse conceito de um ecossistema de energia, que eu acho que é muito importante isso, né? E o outro ponto relevante é que não estaremos mais tratando com consumidores, mas sim com clientes, né? É o conceito do empoderamento dos clientes, né? E nesse conceito de ecossistema, né, eu acho que é muito interessante essa definição que você dá da conectividade elétrica, né, do compartilhamento dos veículos autônomos, né, e, notadamente, a visão que a Enel, o Grupo Enel, tem, que realmente no Brasil, tem uma posição de liderança, particularmente quando adquiriu a concessão da Eletropaulo num valor que ninguém entendia por que foi um valor tão alto, mas eu acho que você conseguiu explicar muito bem por que esse valor, dado o potencial de negócios que aquela área de concessão, que é a mais importante da América Latina, né, tem para uma empresa, para um grupo que tem essa visão tão estratégica e tão de longo prazo, né? Então, realmente, o próprio André Clark também reforçou esse diferencial do Brasil, né, do ser um país de dimensão continental, ser tropical, ter uma população tão grande que, mesmo com uma renda concentrada, a percentagem de 20%, 30% supera praticamente a população da Itália como um todo, né? Então, isso realmente é um aspecto muito relevante e, acima de tudo, o fato do Brasil ter a melhor matriz renovável na comparação com os principais países do mundo, né? Eu até ontem, numa reunião, eu estava discutindo esse aspecto em cima de um estudo do IRENA, que para 2050 prevê uma matriz renovável de 84%, que é o que o Brasil tem hoje, né? Quer dizer, nós estamos 30 anos adiantados em relação ao resto do mundo. E só destacando a posição de fortalecer e de criar essa ideia da plataforma de recarga. Eu acho que no Chile vocês já desenvolveram isso, vocês têm um sistema de carregamento que vai de norte a sul, num país radial, né, que facilita. Essa experiência de ônibus elétrico lá em Santiago do Chile, nós já estudamos, até tivemos aqui um representante de vocês da América Latina falando sobre isso. Então, queria agradecer muito, eu acho que você coloca ainda mais tijolos consistentes nessa muralha de conhecimento que a gente está construindo aqui no tema de mobilidade elétrica. E eu, antes de passar a palavra para o Carlos, eu queria destacar também a presença aqui do Dr. Nelson Hübner, ex-ministro e ex-diretor-geral da ANEEL aqui no nosso debate. Tá? Passo agora a palavra ao Alexandre. Em relação a perguntas que forem feitas, eu sugiro que seja anotada no chat e eu, em seguida, a apresentação do Carlos, eu abro, então, a sessão de perguntas. Carlos, muito obrigado pela sua participação aí nesse nosso evento e, por favor, tenha as palavras agora à sua disposição. Carlos, aí você tem que... Isso. Bom dia a todos. Obrigado, professor Nivaldi, pelo convite. Eu saúdo meus colegas de painel, André Clark, Francisco Scrofa. Eu já tive alguns debates dentro do Ministério de Minas e Energia
acerca do papel do MME nesse processo de eletrificação dos transportes. E lá eu costumo dizer que o nosso papel primordial é de não atrapalhar esse movimento, né? Uma das mais importantes obrigações do MME é proporcionar esse casamento entre oferta e demanda de energia. E, em última instância, é o que nós precisamos fazer. Isso não é diferente com relação à mobilidade elétrica, né? A gente pega os estudos e vê que o Brasil, o setor de transportes, é o maior responsável pelas emissões de gases de efeito estufa, né? Corresponde a mais ou menos 47%. Enquanto que a geração de energia elétrica é apenas alguma coisa perto de 15%. O nosso planejamento de longo prazo, o Plano Nacional de Energia 2050, que ainda se encontra em elaboração, né? Deve ser publicado até o final do ano, ele traz 2 cenários para a eletromobilidade. Um, onde ainda há coexistência com os veículos a combustão, híbridos, elétricos, com vantagem para a tecnologia de combustão, e outro que prevê 100% de veículos elétricos até 2045, ou seja, até um pouquinho antes do horizonte de 2050. Um fator importante nesse cenário de eletrificação, que eu também gosto de ressaltar em todas as reuniões em que nos debruçamos sobre a questão do veículo elétrico, primeiramente, o veículo elétrico ele é de 3 a 5 vezes mais eficiente que uma combustão, né? Já é um ponto de partida muito interessante. Além disso, a eficiência energética de um veículo a combustão é também de 5 a 7 vezes menor do que uma termoelétrica de ciclo combinado. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que, do ponto de vista energético, a participação, ou melhor, a antecipação da entrada dos veículos elétricos é benéfica para o país, eu acho que ela deve ser sopesada apenas com a própria política industrial e a preservação da expertise nacional, principalmente no que tange a biocombustíveis, né? E eu falo isso porque, numa eventual entrada maciça de veículos elétricos no Brasil, se a gente pegar o cenário mais otimista do planejamento de longo prazo, nessa entrada maciça, se nós tivéssemos toda a nossa frota de veículos substituída por veículos elétricos, o balanço energético ele vai ser positivo em qualquer cenário. Em qualquer cenário. O aumento da matriz elétrica ele seria compensado pela diminuição do uso dos combustíveis fósseis, né? Isso é óbvio que causaria uma diminuição nas emissões de gases de efeito estufa, né? A substituição dos veículos a combustão por veículos híbridos, elétricos, ela somente tem uma representatividade, ou faz sentido, né, no que diz respeito a diminuir emissões de gases de efeito estufa, se a geração de eletricidade, se a nossa matriz elétrica for de fontes renováveis. E é o nosso caso. Nós temos uma vocação para energias renováveis. O Brasil, como já foi dito, tomou a decisão, muito antes do que boa parte do mundo, de buscar a energia renovável como o principal elemento da nossa matriz elétrica e energética. A nossa matriz elétrica hoje está alguma coisa perto de 84% elétrica de renováveis, e a matriz energética alguma coisa como 45%, ainda em função de que somos um país com a mobilidade de longas distâncias, eminentemente rodoviária, né? E, nesse sentido, o Brasil está numa posição privilegiada. Nós temos uma matriz elétrica bastante renovável e nós temos um programa robusto de biocombustíveis que faz com que a nossa matriz energética, né, incluindo os transportes, ainda que bastante dependente do modal rodoviário, ainda assim tenha um bom percentual de biocombustíveis, fazendo com que as emissões de gases de efeito estufa sejam algumas dezenas de vezes menor do que boa parte do mundo desenvolvido. O veículo elétrico em si, ele é um grande aliado para a diminuição também da poluição nos grandes centros urbanos, né? Por quê? Porque se nós imaginarmos que essa mesma eletricidade, o fornecimento da energia para se transformar em locomoção, ela pode vir de energia elétrica, nós podemos, sim, deslocar a geração de energia elétrica para fora dos centros urbanos, para fora da região metropolitana,
e fornecer eletricidade, ainda que seja por termoelétrica, né, para os veículos elétricos, né? Embora ainda não haja um consenso, a gente considera que o veículo elétrico também seria uma solução complementar ao setor elétrico na questão da intermitência da geração elétrica de fontes não despachadas, eólica, solar, através do uso da bateria do próprio veículo como armazenamento. Tá? Já foi falado aqui, se eu não me engano, pelo André Clark, a questão da infraestrutura de rede de recarga para veículos elétricos. A IEA, a Agência Internacional de Energia, ela calcula que esse custo girará em torno de $1.000 a $2.000 por veículo. Então, é uma infraestrutura que precisa ser desenvolvida para que a própria indústria também se desenvolva, né? Não vou me alongar muito, mas eu acho que é importante mencionar, porque eu já falei sobre a questão dos biocombustíveis. Talvez um dos grandes papéis do Ministério seja em colaborar para que a nossa política industrial, que não é uma obrigação do Ministério de Minas e Energia, mas do Ministério da Economia, ela se atenha ou se atente ao fato de que nós temos uma expertise bastante importante criada ao longo desses últimos 30, 40 anos na questão dos biocombustíveis e mais especificamente no etanol. Hoje nós temos alguma coisa como 27% do etanol misturado na gasolina e a cana-de-açúcar ela representa algo em torno de 17% da nossa matriz energética, né? Então, assim, a eletrificação ela deve vir, ela é muito bem-vinda, eu acho que ela trará muitos benefícios para o nosso setor energético, mas, ao mesmo tempo, precisamos atentar ao fato de que a nossa indústria de biocombustíveis precisa ser deslocada, ou devemos buscar uma nova conformação para que ela não se perca ao longo desse processo, tá? O etanol também, além de tudo, ele é uma excelente alternativa para a produção de hidrogênio, né? Já foi comentado aqui, a bola da vez parece que voltou a ser o hidrogênio. O próprio Ministério tem se engajado em discussões e projetos de cooperação visando a internalização do hidrogênio verde no nosso país, visando o consumo interno e exportação. Então, o aproveitamento do etanol também pode ser nesse sentido. Por quê? Porque o hidrogênio ele é considerado uma das alternativas mais interessantes do ponto de vista energético, porque é um combustível baixo peso molecular e com uma grande quantidade de energia por unidade de massa. Então, são com essas palavras que eu coloco como provocação para a nossa discussão, no sentido de que, primeiro, o Ministério não tem medo da eletrificação. Eu acho que não devemos ter medo da eletrificação da matriz de transporte. Ela virá como um enorme benefício para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa, em qualquer cenário que ela aconteça, né? E, por outro lado, precisamos também medir os esforços para que o nosso expertise, a nossa capacidade de produção interna, tanto de conhecimento quanto de material, bens manufaturados, sejam contemplados nesse processo de eletrificação da nossa matriz de transporte. Fico aqui com o meu agradecimento novamente, professor Nivaldi, e me coloco à disposição para... Tá bom. Carlos Pires, muito obrigado. Acho que um ponto muito importante que você coloca e que, de certa maneira, corrobora essa visão que o André Clark logo pontuou de imediato, é o fato do setor elétrico brasileiro ser quase que um ponto fora da curva em relação à dinâmica econômica brasileira, né? E, assim, do ponto de vista, um ponto fora da curva muito positivo, né? Porque desde 2000 para cá o setor elétrico vem ampliando capacidade instalada de geração, de transmissão, viabilizando investimentos em distribuição, melhorando qualidade, etc. Eu acho que a sua fala corrobora
essa dinâmica que o setor elétrico brasileiro conseguiu adquirir, em grande parte pela solidez e credibilidade, respeitabilidade do marco institucional do setor elétrico, onde o Ministério é o líder disso, e, notadamente, os instrumentos de planejamento indicativo que o Brasil tem, expresso no PNE de 2050 e anualmente nos PDEs. Eu acho que a sua colocação enfatiza muito isso, e para empresas como a Siemens e como a Enel, eu acho que é muito importante essa sua colocação. O outro ponto é da eletrificação, a eletrificação de transporte. Eu acho que a sua análise reforça o que o André falou, e notadamente o que o Francisco colocou. E você, como um policy maker, colocou claramente que esse balanço energético ele é favorável para o Brasil em qualquer situação, notadamente pela diminuição da poluição. E o último ponto que eu gostaria de destacar é a importância da questão da indústria, quer dizer, de preservação de bons empregos, investimento, e isso é colocado, inclusive, na pergunta que o professor Jano fez aqui no chat, e que foi corroborado pelo Alexandre Pales, aqui, eu estou lendo aqui no chat, A pergunta aos painelistas: como que a Siemens e a Enel veem a inclusão de empresas brasileiras nesse processo, mantendo emprego e criando conhecimento, que é sempre um ponto importante, que uma nação como o Brasil, em função da sua importância econômica e social dentro da América Latina, como é que, inicialmente, eu perguntaria para o André e depois para o Francisco, como é que o grupo de vocês vê essa articulação com a cadeia produtiva nacional? Eu acho que é um tema muito relevante, e eu passo a palavra inicialmente ao André Clark. Obrigado, professor. Obrigado pela pergunta. Essa é uma pergunta fundamental. Por quê? O mundo procura empregos de melhor qualidade. Não é só no Brasil, a gente vê isso pelo mundo inteiro. O que são esses empregos de melhor qualidade? São empregos correlatos à nova realidade da indústria. A indústria não é mais sobre o produto, é sobre o produto e os serviços que vão embarcados junto com esse produto. Ninguém no planeta faz dinheiro com produtos mais. O dinheiro, a renda, a margem, o excesso de lucratividade é feito com serviço, que vai sobre o produto. São os dados que o produto provê, são a forma, a relação continuada que a empresa tem com o consumidor ou com o tomador daquele produto. Exemplo, tem clientes nossos que não vendem mais a geladeira para o supermercado, eles vendem o frio para o supermercado. E atendem o cliente todos os dias, todas as horas, e não é a geladeira que faz a diferença, é o serviço. Isto é a nova indústria 4.0. Isto, associado ao 5G, faz com que a camada de serviços sobre todos os nossos produtos da nossa indústria tornar-se-ão essenciais. A hora que o Brasil descobrir que não é sobre aquela velha visão da indústria, que a imagem é aquele torneiro mecânico produzindo alguma peça, é sobre todos os serviços digitais que vão junto com aquela peça. Isso gera emprego, e esse emprego tem que ser local, porque serviço dificilmente troca de fronteiras, com raríssimas exceções. Mais do que isso, o Brasil é um país em franco desenvolvimento. Nós temos necessidades, nosso consumidor, nossa nação, nosso governo, tem necessidades distintas dos países ricos. Nossa realidade climática, nossa realidade econômica permite sermos criativos e criar valor aqui no Brasil, com engenharia, com design e assim por diante. Isso pode, inclusive, transbordar as nossas fronteiras
para América Latina, para a Índia, para outros países, para a África, para outros países que têm realidades muito semelhantes à nossa. É uma potência de possibilidades. Aqui na Siemens, com certeza, o que mais nos motiva é a possibilidade de criar produtos e serviços desenhados junto com os nossos clientes, em cooperação com a nossa vasta base acadêmica, usando ciência, tecnologia e inovação aqui. É isso que a eletromobilidade permite. É gigante a oportunidade. Nós vamos além da autopeça, do automóvel e assim por diante. Nós iremos criar grandes cadeias de valor de serviço. Essa é uma ideia que me inspira. Continua inspirando e está acontecendo no mundo inteiro. O Brasil também é uma potência nessa área, em software, em serviços, em capacidade acadêmica, e podemos juntos criar oportunidades singulares se fizermos um desenvolvimento verde nesta direção. Obrigado, professor. Ok, André. Eu passo agora ao Francisco, já elogiando o seu portunhol, viu? Que está muito bom e você está de parabéns aí, que todos nós entendemos muito bem tudo que você falou, viu, Francisco? Muito bom. Eu passo, então, para você responder essa pergunta aí que foi formulada pelo professor Jana e pelo Alexandre, por favor. Nós não estamos ouvindo você, hein? Eu acho que você baixou o som, alguma coisa desse tipo. Porque o sinal é de que o seu microfone está aberto, mas que a gente não está ouvindo você. Continuamos não ouvindo. Se você... Agora sim? Sim, estamos ouvindo muito bem. Perfeito. Então, uma vez mais, vou pegar gancho do André. A missão da NX é dar serviços. Não vendemos produtos. Então, seja no mercado B2C, onde a gente tem soluções e serviços para o cliente, seja de frio, seja de iluminação, seja de um lugar conectado inteligente. Ou outros exemplos, por exemplo, mobilidade elétrica em transporte público é um exemplo claro de dar transporte como serviço. Tanto no Chile como o que estamos fazendo no Brasil, a gente não vende um ônibus elétrico, a gente vende um serviço de transporte público em integração com os operadores, etc. Então, temos uma inclusão, como falei antes, da solução de infraestrutura elétrica, do ônibus, da energia, obviamente que esse é um serviço, e das ferramentas financeiras para conseguir projetos de 10 ou 15 anos. Então, damos um serviço de mobilidade elétrica. Por exemplo, outro exemplo, geração distribuída. Hoje, temos muitos projetos onde é a NX que investe para dar uma solução de 10, 15 anos para os clientes em geração distribuída. Então, isso que conseguimos? Por isso, conseguimos que o cliente investa no core do negócio deles e a gente investe no jeito nosso, que é fornecer esse serviço ao cliente. Outro ponto que foi colocado lá é, acho, a interação entre o que fazemos em outros países e o que fazemos no Brasil. Eu acho que a missão é como trazemos soluções ou melhores práticas ou sinergias de coisas que fazemos em outros países e implementamos aqui. Mas o ecossistema tem que funcionar com mano de obra, soluções, inteligência no Brasil de maneira local. E isso se pode ver palpavelmente em todos os projetos que temos aqui no Brasil. A gente, basicamente, não importa nada. Fazemos soluções dentro de casa. E outra coisa que eu acho bem interessante, o Brasil também é uma fonte de exportação de soluções, principalmente porque uma das missões da NX é atender os clientes de maneira global, como acá alguns colegas seguro conhecem e têm essas práticas também. Então, o Brasil é um dos países que tem a maior quantidade de companhias que têm operações globais, tá?
e temos muitos casos de soluções que foram implementadas no Brasil, mas depois foram implementadas em outros países onde essas companhias têm atuação. Então, tem uma interação muito interessante entre as companhias que fazem negócios de maneira local, global, essa mudança que você colocou de não dar mais produtos, mas dar um serviço e uma experiência que possa ser medida em função da performance, e também essa mudança a uma parceria estratégica com o cliente, onde a NLX investe no negócio deles nessa solução em específico. Não é que vendo e vou embora, senão eu quedo na associação por 10 ou 15 anos, dependendo do tipo de projeto. Isso acho que é bem estratégico, porque consegue apalancar da melhor maneira a cadeia de valor do cliente e a cadeia de valor da NLX também. Ok, Francisco, muito obrigado pelas suas respostas, que agrega ainda e vai na direção do que o André Clark colocou. Eu teria agora uma pergunta formulada aqui pelo Fernando Campagnoli, e eu endereço ela ao Carlos Alexandre, porque ele faz a pergunta se não seria necessário no Brasil um plano nacional de mobilidade elétrica para dar abrigo legal e contratos de concessão de serviços, respeitando-se o Pacto Federativo. Eu acho que o próprio Francisco, ao falar do ecossistema, ele fez uma referência muito importante de que as redes de postos de carregamento, elas têm que falar entre si, porque, caso contrário, você tem um veículo elétrico e você não pode sair daquela área onde a rede opera por problemas de padronização. Então, eu formulo essa pergunta para você. Precisamos de um plano nacional de mobilidade elétrica ou não? Professor, eu vejo aqui a pergunta do Fernando Campagnoli e eu vejo logo abaixo um colega que acompanha a webinar, o Robson Cruz, ele coloca muito bem. Existe, sim, um Plano Nacional de Mobilidade Elétrica, mas está sendo gestado desde 2018, né? Ele era tocado pelo antigo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio e hoje Ministério da Economia, né? Na realidade, quando a gente pensa em mobilidade elétrica, a gente se insere num contexto mais amplo de mobilidade urbana, Plano Nacional de Transportes, e isso nos faz remeter não só à questão do veículo elétrico em si, mas da forma como nós abordamos a mobilidade nas nossas cidades e como fazemos o transporte de longas distâncias das nossas mercadorias. E, nesse sentido, não é tão difícil nós verificarmos que o Brasil ainda se encontra alguns passos atrás no que diz respeito à eficiência do seu sistema de transporte, né? Quando, por exemplo, eu coloco que um veículo ele chega a ser 5 a 7 vezes menos eficiente do que uma termoelétrica de ciclo combinado, por exemplo, eu coloco do ponto de vista da mobilidade, né? Um veículo a combustão, que hoje é utilizado nos grandes centros urbanos, muitas das vezes para transportar apenas um passageiro, a eficiência dele é da ordem de 8%. Por quê? Porque boa parte dessa energia se desfaz no atrito, no arrefecimento do motor e, principalmente, também não pode se deixar de falar que um veículo que cabe em 5 passageiros tem apenas um dirigindo. Isso quando comparado com o transporte de massa, com o transporte metrô, ônibus, que tem um potencial enorme de eletrificação, a gente consegue enxergar por que esse transporte baseado no único passageiro sendo transportado num veículo a combustão é 5 a 7 vezes menos eficiente do que uma usina de ciclo combinado. Além disso, é importante da gente salientar de que, no final das contas, o que nós precisamos buscar é eficiência. Eficiência no deslocamento da mercadoria, eficiência
no deslocamento de passageiros, e o transporte rodoviário, ele não é, do ponto de vista de eficiência, o mais indicado para isso. Se nós pudéssemos utilizar nossa enorme malha de rios, né, um transporte aquaviário, grandes porções de mercadoria para transporte de longas distâncias, isso já seria, por si só, um grande avanço no termo da eficiência energética de transporte de mercadorias. Nos ambientes urbanos, não tenha dúvida de que a eletrificação, não só o veículo elétrico, mas também o transporte urbano de massa eletrificado, ele vai trazer enormes benefícios para a sociedade. Então, isso tudo tem que ser pensado no âmbito do Plano Nacional de Mobilidade. Tá? Não é só um Plano Nacional de Mobilidade elétrica, mas um Plano Nacional de Mobilidade, um Plano Nacional de Transporte. E, diante da complexidade da institucionalização do setor público, a gente vê que há essas caixinhas, né? O Ministério de Minas e Energia precisa suprir a energia necessária para que essas transformações aconteçam. E o Ministério dos Transportes precisa enxergar como vai se dar essa migração de uma matriz, de um modal baseado no modal rodoviário para um modal ferroviário, ou um modal aquaviário, ou a inserção da eletrificação no espaço urbano nacional. Então, cada um pensando, mas tentando fazer isso de forma integrada, através de um Plano Nacional de Mobilidade. Ok, Carlos, obrigado. Só esperamos que essa interação entre tantos ministérios se dê sobre a liderança do Ministério de Minas e Energia, né? Porque nós sabemos que aí, pelo passado que nós temos, o Ministério sempre tem uma atuação muito propositiva. Eu passo agora a pergunta feita pelo Reinaldo Andrade ao Francisco Scrofa, sobre o setor. Ele fez essa pergunta aqui no chat às 11h15. O setor da construção civil já se mobiliza na adequação da infraestrutura de seus novos empreendimentos para garantir fornecimento de energia para os veículos elétricos usarem nas garagens. Aí ele faz a pergunta a você sobre qual é a experiência que a Enel-X tem nessa área, em função dessa posição aí mundial de liderança que vocês têm. Francisco, por favor. Obrigado. Então, o que estamos fazendo temos uma experiência que, por exemplo, no Chile, que estamos trazendo para o Brasil também, é um novo padrão de construção em novos prédios, onde os novos prédios, os clientes hoje já pedem que esse prédio venha vehicle electric ready, ou seja, que já tenha a infraestrutura planejada para poder facilitar o carregamento do carro. Por isso que não coloque o carregador ao início, mas já a infraestrutura tem que estar planejada. E o que estamos fazendo lá, então, estamos co-desenhando os prédios desde o início com as construtoras, e então facilitamos toda a infraestrutura elétrica para o momento que o cliente compre esse carro elétrico, já tenha toda essa infraestrutura colocada. O mesmo projeto estamos trazendo para o Brasil, para desenhar os prédios desde o início e que sejam vehicle electric ready. O que acontece? É uma mudança, como falei ao início, né? É uma mudança gerada pelo mesmo cliente, que tem uma demanda diferente hoje e que quer ter mais flexibilidade. E então, as companhias construtoras estão evoluindo para atingir essa nova demanda do cliente. Não consigo ouvir você. Não, pronto, já foi. Muito obrigado, acho que é muito importante isso. E a sua resposta, né, a sua análise, né, a gente deve reforçar com aquele conceito de monopólio natural das distribuidoras de energia elétrica, né? Elas têm um conhecimento, né, elas têm uma assimetria de informação a favor delas que pode favorecer muito esse processo de novos prédios inteligentes já com carregamento elétrico, né, porque elas sempre são demandadas em relação a aumento de carga
e atendimento dessa nova demanda. E Walter, uma coisa, desculpe interromper você. Claro, ao contrário. Uma complementação. A pergunta foi colocada, eu acho, muito oportunamente. Eu acho também que temos que olhar o futuro, porque o futuro, o carro elétrico, como já em outras economias nos Estados Unidos, como falei ao início do Vehicle to Grid, né, já vai ser parte integrante do ecossistema elétrico. Então, essa pergunta é muito oportuna, porque o carro, de todos os devices elétricos que temos, o carro é o que tem mais flexibilidade para poder aportar ao ecossistema, por o tipo de carga e por a flexibilidade, sendo que até agora não é tanto compartilhado. Então, fica parado 8 ou 10 horas por dia conectado à rede. Complementando a pergunta que foi colocada com essa visão, eu acho que é ainda mais importante nos preparar agora para esse futuro que é próximo, eu acho. Ok. Muito obrigado aí pela complementação. Eu passo agora a pergunta aqui ao André Clark, que foi feita às 11h18 pelo Antel Camargo, que ele aqui, a cana via etanol produzirá 60 vezes menos hidrogênios que um ano de produção de uma usina solar fotovoltaica e hidrólise de água. Não faz sentido ambiental usar o etanol para hidrogênio? Eu sei que a Siemens Energy está se posicionando como liderança nessa questão de hidrogênio, até em função da posição da Alemanha e da União Europeia. Então, eu formulo essa pergunta aqui para o André Clark. Obrigado, Antal, pela pergunta. Obrigado, professor. Eu acho que essa pergunta, essa situação, espelha a quantidade de opções que o Brasil tem, tá certo? Nós somos profundamente, vamos chamar assim, abençoado de opções energéticas no Brasil. Ocorre, professor, que até por um mérito da pesquisa brasileira, a célula de hidrogênio a partir de etanol está sendo desenvolvida com certo sucesso no Brasil, com tecnologia brasileira. Ela tem mérito e tem que ser avaliada com cuidado. Sem dúvida, do ponto de vista de eficiência energética, eu não tenho exatamente esses números que o senhor apresentou, doutor Antal, mas o fato é que nós temos o recurso natural, nós temos o etanol, nós temos a tecnologia, e não é moleza transportar hidrogênio puro. Essa é uma questão. O transporte e a logística do hidrogênio não é algo simples, é talvez dos maiores desafios do uso de hidrogênio para a mobilidade. É perigoso, pega fogo, a chama do hidrogênio chega a 2.000 graus. Eu não sei se alguém já viu acidentes com hidrogênio no YouTube. O caminhão derrete sem ninguém ver a chama, porque ela, além do que é incolor. Então, a questão que se faz com o uso do etanol em células de hidrogênio, ou seja, o etanol como o lastro de hidrogênio para o veículo, se dá nessa questão, a segurança do transporte. Então, é uma sementinha ainda, é uma plantinha. O hidrogênio em transporte é algo importante, já tem testes importantes na mobilidade urbana, em controle, em situações de forma muito controlada, em logística dedicada, segura e assim por diante. Por outro lado, é promissor, sim, o uso da célula de combustível via etanol, porque o etanol é um bom veículo de reserva de hidrogênio. Ele tem 6 átomos de hidrogênio, se não me falha a memória, que faz uma reserva interessante. É cedo, o balanço energético, como o senhor coloca, está aí, não tenho uma perspectiva, não é só o balanço energético que conta, ou seja, a praticidade do caso do etanol se faz algo muito interessante. Existem, as montadoras, inclusive, têm estratégias distintas. Se eu não me engano,
a Toyota e a Hyundai estão apostando na célula de combustível a etanol, com progressos importantes. Either way, de qualquer forma, é boa notícia, de novo, boa notícia para todos nós. Nós estamos aí na fronteira da tecnologia ainda, tem muita coisa a ser desenvolvida à frente. É cedo para discutir, do ponto de vista de eficiência energética, exclusivamente essa questão. Mas muitíssimo obrigado pela pergunta, professor Antal e professor Nivaldi. Tá, obrigado, André. Eu acho que você coloca muito bem essa questão. Estamos com uma fronteira de desenvolvimento tecnológico muito grande, né? E esse ponto que você destaca é da questão do transporte de hidrogênio. Tá? Antes de passar para uma última pergunta endereçada aos 3 palestrantes, eu posso responder aqui a uma pergunta que o casal fez às 11h01 para o Francisco. Eu vou tomar a liberdade de responder aqui, que ele faz a pergunta se os carregadores elétricos públicos devem fazer parte da base de ativos da distribuidora. A pergunta é não, porque posto de carregamento não faz parte do business core da distribuidora. A ANEEL, nesse ponto, ela é muito criteriosa. Então, o que a Enel fez foi criar uma empresa subsidiária para atuar nesse mercado. E esse que é um modelo de negócio de sucesso que está sendo adotado pela EDP, Energisa, CPFL, etc., etc. Tá? Então, eu tomo aqui a liberdade de responder, porque isso já está consagrado, inclusive, na regulamentação aí que o próprio Fernando pode corroborar. E a última pergunta foi formulada aqui pela Camille Ludovic, às 11h25. Aí eu abro para os 3 palestrantes, e com isso a gente encerraria aqui o nosso evento. Ela pergunta, na opinião, de quais os principais clientes de mobilidade elétrica, em que segmentos a mobilidade elétrica já é viável. Ou seja, podemos iniciar a eletrificação da frota brasileira e a fidelização de clientes? Eu sei que o Francisco tem muito mais capacidade para responder isso, mas a percepção que o André tem como, o boss da Siemens Energy no Brasil e o Carlos Pires, pela sua experiência de policymaker. Então, eu começaria pelo Francisco essa resposta e depois para o André e finalizando com o Carlos Pires. Perfeito. Obrigado. Vou responder bem rápido, assim dou tempo aos colegas. Eu acho que temos que fazer tudo, mas não tudo ao mesmo tempo. Eu acho que transporte público elétrico é o segmento que podemos fazer em economia de escala de maneira eficiente e ao menor custo que combustão interna hoje, porque temos as soluções, temos uma queda sensível nos preços dos ônibus, temos as plataformas inteligentes e já os modelos que a Energisa tem e que comprovamos no campo, em Santiago, com grande volume, já os números falam que podemos fazer de uma maneira de menos custo que combustão interna, se temos a previsão de largo prazo, ou seja, em projetos de 10, 15 anos. Então, temos que trabalhar em diferentes frentes. O primeiro, o transporte público elétrico, eu acho, e além disso, como todos acho concordam, o impacto no meio ambiente vai ser mais forte, onde o ratio de utilização é o maior, que transporte público, você vai conseguir uma maior sustentabilidade que transporte privado, sim? Então, isso é onde eu colocaria o foco. Em paralelo, temos que continuar trabalhando com o ecossistema, com os parceiros, com todos os players, onde não tem que ter concorrência, senão temos que trabalhar todos juntos para que a mobilidade elétrica em geral, ou seja, no transporte público, consiga penetrar mais o mercado e que seja possível. Essa é a minha visão. Obrigado. Francisco, muito obrigado. Eu creio que o André Clark vai corroborar muito isso aí, porque na apresentação dele, ele deu um destaque
para essa questão de uma mudança do paradigma das concessões de transporte público, e a experiência de vocês no Chile foi muito importante. Inclusive, nós fizemos um webinar aqui no passado e tivemos a presença aqui sua de um representante da Enel. Eu estou até querendo pegar o nome dele, que certamente você conhece, foi o Jean-Paul Saraquet, um grande amigo, sim. Ele nos deu uma aula sobre esse projeto lá, inclusive está no nosso site a apresentação dele, no webinar, quem tiver interesse. Mas eu passo a bola aqui para o André Clark, que ele vai agregar ainda mais conhecimento nesse tema tão relevante aí. Por favor, André. A pergunta da Camila é excelente, porque ela me lembra de uma foto que eu tenho no meu escritório, Camila. É uma foto de 1910, de um bonde elétrico, de um tram elétrico em São Paulo, que marcou a entrada da Siemens Energia no Brasil em 1910. Full Electric Mobility Transportation, ou seja, não é novidade, tá certo? Acho que a gente andou para trás no modelo de planejamento e de serviços urbanos da nossa cidade. Mais interessante ainda, se a gente se lembra, em São Paulo, nós temos o trólebus rodando há 30 anos em São Paulo. Nós temos uma empresa de eletrificação urbana chamada Metra, que tem tecnologia própria brasileira, com componentes brasileiros, excepcional, e funciona uma linha que liga São Paulo a Santo André há 30 anos com tranquilidade, com tecnologias cada vez mais avançadas. Ou seja, na verdade, a escolha pelo diesel na mobilidade urbana foi um glitch em algum ponto do passado, que a gente esqueceu o balanço de energia que o Carlos Alexandre tão explicitamente e sabiamente colocou, e fomos atrás de uma certa velocidade. No Brasil, em todas as cidades brasileiras, adotou-se o modelo de corredores urbanos, né? As grandes artérias de transporte urbano de mais alta eficiência e velocidade nos corredores urbanos. O corredor urbano é talvez das melhores experiências no transporte elétrico e autônomo, que pode reduzir a 40% o custo do transporte urbano no Brasil. Algo que todos os prefeitos, em todas as cidades, certamente do planeta, mas no Brasil, precisam. Na indústria, e os meus clientes são basicamente os industriais, uma corrida pela descarbonização. Desde o pessoal que produz celulose, papel, mineração, vão eletrificar tudo. Nós vamos ver ferrovia eletrificada pelo Brasil todo em uma velocidade estonteante na próxima década no Brasil. Então, Camila, excelente pergunta. Eu lembro que muito das coisas em mobilidade e em transporte dedicado de passageiros e de carga, nós temos experiência, temos gente, temos indústria e temos capacidade de realizar. Temos aqui um ministro da Bolívia. Importante lembrar, Brasil e Bolívia têm reservas singulares de lítio, que é tão essencial para as baterias. O Brasil é uma potência. Juntos a gente pode fazer muita coisa. Vamos em frente. Professor, muito obrigado pela oportunidade. Poxa, André, obrigado. E com essa palavra aí final, você corrobora algo que o Francisco colocou, que eu anotei aqui, mas não destaquei, que nesse momento não há necessidade de concorrência, né? O Brasil é um mercado tão grande e você poder formar essa rede é muito importante, essa perspectiva de cooperação, de não concorrência. Eu passo agora para a resposta final ao Carlos Alexandre, destacando aqui, que eu não tinha visto, mas a presença do César Sobral, que é da Guasco, que é uma empresa do grupo Siemens Energia, que é uma pessoa aí que coordena, inclusive, o projeto de mobilidade elétrica da Light, né?
a participação lá da Guasco Simes, o César estava aqui presente. Mas, Carlos Alexandre, por favor, a resposta e as palavras finais aí do nosso webinar tão construtivo aí que a gente está produzindo. Por favor. Obrigado, professor Nivaldo. Bom, diante das respostas anteriores, quem sou eu de discordar, né? Mas eu acho que todos temos esse consenso para responder a pergunta da colega com relação a onde começar, por onde começar. Não tenha dúvida, o transporte urbano, transporte público, elétrico, tem que estar na nossa prioridade. Se a gente se lembra onde o Brasil se perdeu, eu posso dar o exemplo da cidade onde eu vivo. Eu escolhi Brasília para viver, não nasci aqui, nasci no Rio de Janeiro, escolhi Brasília para viver no início dos anos 2000. E sempre ouvi dizer, desde pequeno, que Brasília era uma cidade planejada. Ou cidade mal planejada, porque foi criada em 1960 com objetivos claros de trazer para o coração do Brasil a chefia do executivo, né, do Estado brasileiro, o governo federal, mas, ao mesmo tempo, ela foi planejada e criada para grandes distâncias rodoviárias, né? Quem vive em Brasília, como eu, sabe o quanto é difícil ter que pegar carro para atravessar a cidade quando o sistema de transporte é ineficiente. E, assim, se nós nos recordarmos, em 1960, Buenos Aires já tinha metrô há uns 40 anos, se eu não me engano. Então, por que não ter privilegiado um transporte elétrico de massa já na produção, já na construção de Brasília? Hoje, claro, a cidade, o Distrito Federal cresceu bastante, são mais de 2 milhões de pessoas, acho que só no plano piloto. Já temos um sistema de transporte de massa de metropolitano, mas é muito aquém do que poderia, né? Os planos de expansão desse sistema ainda vão levar algumas décadas e, infelizmente, é por onde nós temos que começar. É urgente que comecemos por ali, né? Não só em trens metropolitanos, mas também em transporte de ônibus. E eu não sei não sou eu que dei azar, acho que todas as cidades por onde eu passei têm o mesmo problema de que a concessão de transportes de ônibus sempre carrega consigo uma corrupção muito grande. É sempre muito complicado gerir uma concessão de ônibus, porque é onde acontecem os subornos e onde acontece a corrupção em si. E, por conta disso, não tenha dúvida, não existe... Talvez São Paulo, alguma outra grande cidade, tenha um bom sistema de transporte público e ainda baseado no combustível fóssil, e que precisamos aproveitar a oportunidade e começar por ali a eletrificação da nossa matriz de transporte. Então, respondendo bem objetivamente a pergunta da colega, é sim no transporte público que devemos começar essa revolução. Ok, obrigado a todos, particularmente essa última pergunta, muito importante. O Francisco, com a experiência da Enel, né, lá do Chile, já pontuou isso. Queria agradecer a todos, nós estamos recebendo aqui elogios dos participantes que acompanharam aqui durante essa 1h30, e o Gesel fica muito agradecido ao André Clark, ao Francisco Scroffa e ao Carlos Pires, a possibilidade de colher mais conhecimentos aí de vocês que estão na linha de frente. A academia, no caso, o Gesel, não está numa torre de marfim, mas ele está no alto de uma montanha, vendo as ações de vocês e, com base nisso, podendo sistematizar esse conhecimento que vocês estão construindo aí na ponta. Então, muito obrigado a todos. Amanhã vocês estão recebendo um e-mail com a indicação de onde estão a gravação e do nosso informativo. Uma boa tarde a todos. Eu fico muito feliz de que
seguimos aqui um horário germânico, né? Marcamos para terminar às 12 horas, estamos terminando um pouquinho antes, tá? Muito obrigado a todos e um bom dia aí pela frente, um agradecimento especial aos palestrantes. Então, bom dia a todos. Obrigado, hein? Igualmente. Para vocês. Tchau, Jano, Jorge, Choque, tchau, Carlos. Beleza. Tchau, André, um grande abraço. Parabéns, professor. Show de bola. Obrigado. Maravilhoso. Obrigado. Tchau, Fernando Campolino. Carlos, abração. Tchau, tchau. Tchau.